Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, hoje quase foi uma reprise. Por quê? O Hernani não pôde vir, a Yasmin tá sem voz. Eu falei, só a gente mesmo. É porque eu amo tanto vocês e eu sei que vocês são generosos conosco, que eu trouxe uma pessoa sem voz para fazer um programa de rádio. Mas a gente vai dar o melhor aqui hoje. Mas realmente eu falei que a espiritualidade ia ajudar, que ia vir um passe, que ia dar certo. E que aí você ia conseguir falar. Eu espero que vocês estejam ouvindo alguma coisa com essa voz rouca dela. Mas de antemão eu já estou pedindo desculpa e agradecendo muito o carinho de vocês e a participação. Para participar, telefone fixo 33861400, 33861400, WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu já estou com ele aberto aqui, 984867633, 984867633, lembrando que é 21 antes, porque dos dois telefones, porque é Rio de Janeiro. Você também pode, na verdade deve, dar um pulinho lá no YouTube, na página da rádio, e dar o seu like. E, aproveitando, passa no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, porque é muito importante pra gente essa participação. Não é mesmo, Yasmin? Muito. Você vai conseguir ler? Vou. Então, se você quer ler, tanto faz. Não, pode ler. Pode ler. Se quiser ler, eu comento. Pode ler. É que hoje a gente estava lendo no carro e ela disse que ela estava muito inspirada. Então eu vou dar a vez para ela. Se a voz falhar, eu assumo daqui. Vou dar a vez para ela. E traduzo para vocês. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. João Batista nega ser ele o Cristo. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: então quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram, que diz que você acredita acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam o caminho reto para o Senhor. E aí, mãe, você que estava muito inspirada. Me dá aqui. Gente, eu gostei tanto dessa passagem, mas o que eu mais gostei dessa passagem pra gente... Deixa eu abrir ela aqui. Vocês sabem que eu gosto de voltar no tempo, né? Vamos entender o contexto de quando tudo isso foi dito, né? Isso é importante. Já estava escrito que o discípulo ia aparecer, que o discípulo ia vir. E muitas, uma vez eu até conversei com um amigo que é judeu, e eu falei assim, poxa, por que vocês não reconheceram Jesus como Messias, se ele se encaixava direitinho, perfeitamente, em todas as informações de Isaías, de todos os profetas em relação à vinda do Messias? E aí ele me disse, né, que a doutrina, né, a religião diz que judaico diz que era muito comum toda hora aparecer um Messias e que toda hora esses Messias se enquadravam nessa mesma descrição e que Jesus, hoje eles reconhecem Jesus como um profeta, mas que esse Messias que havia de vir, eles não acreditam mais que ele viria, enfim. Eu não sou, se tiver algum judeu aí que quiser esclarecer, eu não sou estudiosa de toda a doutrina judaica, mas ele me deu essa informação. Mas quando a gente imagina o que
tirando essa informação que é verdadeira, né, que tinham muitos profetas, que toda hora aparecia alguém profetizando alguma coisa, e isso faz muito sentido. Por quê? Porque eu acredito que todos esses eram profetas de verdade, porque precisava abrir caminhos para Jesus. Então precisava começar a fazer esse movimento de pessoas vindo para pregar o reino de Deus, para falar coisas. Assim como a gente sabe que antes de Kardec vir, o iluminismo veio, começou a pregar o pensamento, a questionar algumas questões da igreja tradicional, para que depois, quando Kardec viesse, ele não fosse... A Inquisição já tivesse baixado, né? O iluminismo já tivesse confrontado a igreja ali naquele momento. A gente sabe que na época de Jesus também. Então, a gente ia precisar, e muitos voluntários, né, missionários, apareciam para pregar. Outros por oportunidade. Sempre tem alguém que está fazendo por amor, sempre tem alguém que está fazendo por interesse. Isso aí, desde que o mundo é mundo, muito provavelmente também devia ter. Mas as pessoas... Pode ter gente fascinada também, né? Sim, fascinadas, que acredita de verdade que acredita, sim, também. Mas a verdade é que as pessoas comuns, né, os judeus, eles estavam nessa expectativa e eles buscavam o tempo todo. Então, saía um profeta, eles iam lá escutar. Então, os profetas, eu chamo de profeta, na verdade, esses missionários, nem todos eram profetas, eles tinham discípulos, tanto que João tinha discípulos. E como João fazia muitas coisas boas e falava muita coisa, o que as pessoas pensaram? João é o Messias que ia vir. E João começou a ser confundido com o próprio Jesus. Então, algumas pessoas iam atrás de João para escutar Jesus, para escutar de Jesus, desculpa. Iam atrás de João Batista, lembrando, né, que quem escreveu aqui foi João Evangelista, discípulo de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, né? E ele está falando de João o Evangelista, não é o mesmo João, tá certo? Ele está falando de João Batista. Aqui, quem escreveu foi João o Evangelista, e ele está falando de João o Batista. Tá? Que era primo de Jesus. Que era primo de Jesus, filho da Isabel. Que é o que, quando Maria vai encontrar, ele pula na barriga da Isabel, né? Porque ele sente a presença de Jesus na barriga de Maria. Então, eles vão até João Batista para saber se ele era o Messias, se ele era o discípulo. E João, ele sabia que ele, na verdade, ele não era o Messias. Ele sabia desde o minuto zero que ele veio abrir o caminho para o verdadeiro Messias, né? Que depois a gente acaba, mesmo ele falando aqui que ele não é Elias, porque ele não ia se intitular, né, um Elias, mas... Até porque ele não é mais. Não é mais, eu sou João, é verdade. Nossa, isso é muito legal. Ele não é mais, ele aprendeu, ele tá ali pra... Isso é muito legal. Pra reescrever. Quando a gente reencarna, a gente traz tudo que a gente construiu de bom, e isso também é um dos motivos dele ter tantos discípulos, porque, afinal de contas, Elias, ele era uma pessoa que provou, né? Ele veio também com essa missão do Deus único, e ele acaba tendo um grupo de seguidores, ele acaba tendo uma importância política. E quando a gente reencarna, mesmo que em outro corpo, de uma forma inconsciente, as pessoas que nos seguiram, que nos conheciam, seja por ser uma celebridade, seja por ser uma referência, eles acabam vendo aquilo ali e seguindo de novo, né? E ele já tinha errado, porque ele tinha cometido alguns crimes que ele não se orgulhava na época de Elias, e ele se recupera, e ele está nessa encarnação missionária, embora ele seja um espírito incrível, o maior dos nascidos de mulher, mas no fundo, ele sabe que ele também não era aquilo tudo, que Elias, ele não tinha sido aquilo tudo enquanto Elias, né? E agora ele ia ser melhor. Porque ele tinha mandado decapitar 450 seguidores de Baal depois do desafio dos carneiros. E aí, que era um desafio importante para provar o Deus único, mas que não precisava ter sido terminado daquela forma, né? Ele sabe que ele errou ali. E aí ele encarna, então você é Elias? Não. Eu fui ali, eu estive. Mas não sou. Mas não sou. Agora eu sou uma pessoa melhor, eu tô aqui para trazer vocês, o meu trabalho é esse, né?
E ele sabe que muitos seguidores estavam ali esperando aquele Elias que tinha ainda outras ideias de um Deus bélico, de outras situações, de resolver de outras formas, que ele já não tinha mais, né? Porque ele volta, entende e reencarna melhor. E assim, quando ele é preso, quando ela vira e fala, eu tenho o poder da sua vida, ele fala que não, eu vou te matar, não, você vai me libertar. Ele sabia o que estava acontecendo e ele queria desencarnar dessa forma, né? Assim, pra ele até era... porque ele trazia no íntimo dele a culpa de ter feito. né, de ter decapitado, e ele trazia essa dor tão profunda do erro, e aquilo ali para ele era uma libertação muito forte. Então, essa encarnação dele foi uma encarnação de expiação, tá? Além de ser uma encarnação missionária, foi uma encarnação de expiação. Ele não estava ali super feliz em estar ali. Ele estava ali querendo, pela culpa, consumido, querendo levar o maior número de pessoas possível para o caminho certo, mas o tempo inteiro na privação, não, eu vou pagar, eu vou resolver, porque, poxa, eu não devia ter errado. É como se ele fosse um aluno de faculdade, mestrado, sei lá, que foi para recuperação, e ele sabia muito, mas ele, né, vacilou ali naquela prova. Tem a prova final, ele vai consertar, vai resolver, mas ele, poxa, não precisava estar aqui fazendo isso, era para eu já ter passado. Então, é meio que isso. Ele realmente não era Elias, ele já esteve Elias em algum momento. E aí João responde com a palavra do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Gente, vamos imaginar o que mais me inspirou, o que eu falei que me deu uma inspiração, essa passagem, eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para a chegada do Senhor. Hoje de manhã, eu falo que eu vou evitar as redes sociais e não consigo. É um vício, né? Eu acho que muita gente tem esse vício, para o bem ou para o mal. Mas hoje eu estava vendo uma notícia muito triste sobre os cristãos nigerianos, né? A quantidade de cristãos que estão sendo mortos e que estão sofrendo todos os tipos de abuso, que eu nem vou falar aqui porque eu não quero, né, baixar a nossa vibração com essa tela mental de todos essas atrocidades. E eu estava pensando assim, comenta-se muito pouco e faz-se muito pouco em socorro a esses cristãos. E me deu uma angústia, no primeiro momento, muito forte em relação a isso. E pensando como querem apagar o cristianismo da humanidade, né? Como os cristãos voltaram a ser perseguidos, como na época de Roma, como a gente voltou a ser culpado de tudo. Há pouco tempo eu vi uma política super famosa nos Estados Unidos falando que a culpa de tudo era do cristianismo. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né, o mal se infiltrando para acabar, né, com o nome do Cristo na Terra. Mas é porque, espiritualmente falando, são os mesmos espíritos, né? Eles estão... Desculpa, vai. E imaginando, né, a necessidade de hoje nós sermos a voz que clama nesse deserto. Por quê? Porque embora muita gente esteja iludido em relação ao cristianismo, em relação ao Cristo, eu costumo falar, continua falando do cristianismo para quem não é cristão. Porque quem é cristão, quem já entendeu quem é o Cristo, ótimo, ele está no caminho reto. Agora, tem muita gente que não sabem quem é Jesus, que não sabe quem é o Cristo. Eu vi uma passagem muito interessante de um escritor que era espiritualista, que não se dizia espírita, mas era médium. Ele chegou no plano espiritual e aí ele mandou uma mensagem dizendo que ele só foi entender quem era Jesus quando ele chegou no plano espiritual. A grandeza desse espírito, a beleza desse espírito. Então, muitas pessoas não entendem quem é Jesus, porque foram perseguidos em algum momento pelas doutrinas cristãs, pelos erros do passado, pelos erros humanos, porque nós somos humanos. E nós, provavelmente, que estávamos aqui na Inquisição, nas cruzadas, em todos os erros que nós cometemos. Mas o Cristo, a doutrina do Cristo, ela é incontestável, porque é a doutrina de Deus. E aquilo que vem de Deus é imutável.
Então, a gente precisa ser a voz que clama no deserto. A gente precisa ser para esperar E aí, quando ele fala para esperar a vinda de Jesus, é esse sentimento que a gente tem que ter. Não pensa que a gente está... igual eu escutei, nós estamos nos tornando a minoria. Não é isso. Talvez a gente seja mais tímido, talvez a gente não defenda com tanto afinco, né, Jesus, o cristianismo. Talvez a gente ache que ele não precise de defesa. Às vezes eu penso isso. Caramba. Mas, no fundo, a gente tem que ter o coração aberto para receber, para mudar. Quando ele diz assim, se modifica para receber esse Jesus, eu preciso ser a melhor pessoa para quando esse planeta de regeneração chegar. Porque ele vai chegar. Então, tem coisas que eu não preciso me preocupar. Quando a gente pensa assim, nossa, o mundo está assim, está assado, a transição planetária, as pessoas estão cruéis. Eu não quero saber como as pessoas estão. Eu quero saber o quanto eu estou divulgando a doutrina do Cristo. Eu quero saber o quanto eu vou ser a voz que clama no deserto e o quanto eu estou me modificando para o momento em que Jesus for me chamar. Porque é isso que está fazendo toda a diferença no dia de hoje. Porque se eu ficar preocupado com o mal do mundo, eu não vou sair mais da minha casa. Eu não vou me relacionar com ninguém. Eu não vou querer ter amigos, porque eu vou achar sempre que alguém pode me fazer algum mal. Então eu preciso, como dizia Chico, não me preocupar com o que as pessoas fazem de errado, mas me preocupar com o que eu preciso fazer de certo. A frase não é essa, não, mas eu adaptei. Então, é essa inspiração que me veio. Nossa, eu não preciso me preocupar, eu só preciso continuar a pregar, eu preciso continuar a falar de Jesus, eu preciso continuar a falar o que é certo. Meu dizer tem que ser sim, sim, não, não, mesmo que não agrade a maioria, mesmo que não agrade a turba que está lá gritando Barrabás ainda, mesmo que não agrade, seja quem for. O meu dizer tem que ser sim, sim, não, não, e eu tenho que pregar nesse deserto sobre Jesus. E pregar para quem não conhece Jesus. Porque às vezes eu escuto a pessoa falar assim, eu nem falo de religião porque aquela pessoa não acredita em nada. Eu falei, eu vou falar. Eu não vou falar, tipo, arrependa-vos, igual João fazia. Arrependa-vos, senão você vai para o inferno. Eu não vou falar isso. Mas eu vou falar da energia, eu vou falar de Deus, da bondade de Jesus. O que eu puder jogar de semente naquele coração, que pode não estar pescando agora, em algum momento ele pode se conscientizar, ou ele pode passar uma dor tão profunda e perceber, eu sei onde eu vou procurar, como já aconteceu. Pessoas ao meu redor que eram 100% materialista, que achava que a religião era o ópio do povo, que achava que isso era coisa de pessoas menos esclarecidas, quando passou pela dor, me mandou mensagem, Iris, eu não consegui pensar em mais ninguém a não ser no que você me disse uma vez. Você tem como levar no centro espírita? Eu falei, tenho. Tem como fazer uma oração? Tenho. Tem como me ensinar a fazer uma oração? Tenho. Então, às vezes, é uma sementinha que você joga lá atrás, anos depois, na hora da dor, é a hora que essa pessoa vai levantar, vai lembrar e dizer assim, eu sei para onde correr. Porque, meus irmãos, não importa qual é a nossa dor. A gente só precisa saber qual é o caminho de volta. Não importa o quanto a gente se afastou no atalho. Se a gente souber que tem um caminho de volta, se a gente souber que tem uma saída, que a gente não está encurralado, que por mais árduo que seja, eu vou ser livre, porque João Batista falava, você vai me libertar, e ele ia ser decapitado, mas ele sabia que ia ser livre naquele momento, porque ali ele ia expurgar todo o erro dele. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu arrisco a dizer, que ninguém me contou e que isso não está em livro nenhum. Ele não precisava morrer decapitado. Isso foi escolha dele. Foi escolha dele para impactar o materialismo, foi escolha dele porque ele se sentia muito culpado, mas com todo o bem que ele fez, ele não precisava passar por isso. Então, a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é muito importante a gente, nesse momento, estar atento a essas questões, né? Vou deixar a Yasmin falar um pouquinho, né, Yasmin? Não, eu fiquei preocupada da forma como você estava falando, das pessoas ficarem com a sensação de que o mundo está piorando, então, porque, poxa, o cristianismo se consolidou há tanto tempo e aí agora a gente está sendo perseguido de novo. Não é isso, é porque esses espíritos, eles estavam presos no umbral desde Roma, desde tudo, e agora eles estão reencarnando
muitos compulsoriamente, porque é a última oportunidade. Então, é como se a gente tivesse uma escola com várias pessoas e nesse momento a gente está em prova final. E aí a gente entra na prova final, a gente olha e fala, vamos medir o rendimento da escola hoje? Que só tem gente que não tem um rendimento legal? Não é o rendimento da escola, porque quem passou já não está mais aqui, né? Então, na realidade, é isso. E aí vão ter algumas pessoas que vão passar na prova final, que somos nós, trabalhadores da última hora. Tem uma galera que não vai, infelizmente vai ter que fazer o ano novamente, né? Mas é mais ou menos isso. Então não está acontecendo de ter piorado, não é isso. Esses espíritos, eles nunca aceitaram, nunca tiveram, nunca acessaram. E eles só estão reencarnando agora e a gente está no meio ali. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque quando eu era criança, o mundo espírita ficava muito que, estão vindo crianças índicos, cristais, todo mundo vai ser incrível. Eu falei, não vai. Não vai. Sentido. Mas isso eu sempre falava que não ia. Isso aí. Não faz nenhum sentido. Imagina, pra que você vai mandar pra prova final a pessoa que é inteligente, que veio de outro lugar? Não existe. Pode até nascer 100 para poder guiar o povo que está em prova final, mas a grande maioria que está vindo, com certeza, é gente que está aí na última tentativa, porque a gente tem que dar a última chance, né, dessas pessoas ficarem. Então, todos nós estamos na última expiação, na última prova, no último momento de, consegui mesmo, hein, garanti aqui, fiquei com 5, ou de ser aprovado pelo conselho, mas assim, a gente está nesse momento ainda, né, então acaba que dá essa sensação pra gente encarnado, mas não é isso que está acontecendo no geral. Não, de maneira nenhuma. A transição planetária é justamente a evolução do planeta. Só que a gente sabe que no meio dessa transição, a gente tem que separar o joio do trigo. E aí o que Jesus fala? Deixa que eles venham juntos. Nós estamos vindo juntos. Agora, a pergunta que eu faço é, será que a gente é joio ou a gente é trigo? A gente pode estar achando que a gente é trigo e a gente é joio. Talvez a gente não seja tão bom quanto a gente acha que é. Mas a verdade é que uma coisa a gente sabe. O que eu falei aqui ainda há pouco? Qual é o caminho de volta? No meio da nossa dor, no meio do nosso erro, quando a gente percebe que não tomou a melhor atitude, a gente sabe o caminho de volta. O caminho de volta é ir lá e pedir desculpa. O caminho de volta é se reconciliar com o seu inimigo. O caminho de volta é aceitar a vontade do Pai, mesmo que ela não nos privilegie. O caminho de volta é a gente entregar aos pés do Pai a nossa dor, sabendo que Ele é o caminho, a verdade, a vida. O caminho de volta é a gente ter a certeza plena de que não importa o que esteja acontecendo de tumulto na turba exterior. A espiritualidade divina está sob controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Teve uma vez o Hernani estava dando uma palestra, gente, eu achei isso tão engraçado. Estava todo mundo prestando atenção, quietinho, sabe? E ele estava falando de um livro, que acho que é Ecos de São Bartolomeu. E aí ele falando assim, não, mas aí até Bezerra de Menezes rezou, porque tinha uma casca de banana, ela ia escorregar, bater com a cabeça, ia morrer. Mas deu tudo certo, ela morreu. E aí ficou todo mundo olhando. Tão decepcionado para ele, porque pra gente dar tudo certo ela não morreu, ela sobreviveu. Mas ele falou, ela morreu, mas foi socorrida, era isso mesmo que tinha que ter acontecido, ela está trabalhando lá de lá, ajudando todo mundo. Então, muitas vezes não é o que a gente tá planejando, mas com certeza a gente tem uma missão muito maior no planejamento divino. O planejamento divino, ele é grande, ele é incansável. E ele faz uma coisa que a Yasmin me falou que ensina as filhas dela a fazer. Ele é inclusivo. Ele não deixa ninguém de fora, né? Então, ele não deixa ninguém passar pelo bullying. Ele inclui. Ele não deixa ninguém não ter amigos. Então, o planejamento divino é... A gente vai dar um jeito de todo mundo ser socorrido, de todo mundo ser salvo. Se não for aqui nessa hora, vai ser em outra. Talvez a gente tenha que separar um pouquinho os recreios para juntar lá na frente. Mas já chegou no comercial. Daqui a pouco a gente volta, não saiam daí. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem onde vão perguntar a João Batista se ele era o Messias. E ele diz que ele era só a voz que clama no deserto e dizendo que a gente tinha que mudar e se preparar para a chegada do Cristo. E aí isso veio trazer a todos nós, né, esse sentimento de que às vezes a gente acha que está clamando no deserto e que ninguém vai ouvir. E que a gente está imaginando por que o mundo está tão invertido, por que as coisas estão tão esquisitas e por que as pessoas não entendem, não veem que a bondade está se esfriando, que a caridade está se esfriando. Inclusive isso tem na Bíblia, né? A iniquidade será tanta que a caridade de muitos se esfriará. Porque às vezes você tem até medo de fazer a caridade. Quando você, em alguns momentos, você fica assim, gente, será que eu posso fazer a caridade? Será que é seguro fazer a caridade? Eu estava vendo umas reportagens sobre serial killer, né, sobre pessoas, e falei assim, as pessoas mais bondosas, né, as pessoas que vão ser mais solícitas são os alvos mais fáceis, porque é mais fácil eu conseguir convencê-las a vir até a mim, é mais fácil eu conseguir convencê-las a me ajudar. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado e Jesus sabe dessa nossa dificuldade. Então, a gente precisa começar a desenvolver a caridade moral, né? A caridade do perdão, a domar as nossas más inclinações. Não é para deixar de fazer a caridade material e todas as outras não, pelo amor de Deus. Mas a gente começa a entender a necessidade dessa mudança de uma forma geral e a necessidade do exílio que acaba sendo necessário, né? Porque senão a gente também não consegue mais evoluir, não consegue mais se relacionar. E também assim, gente, não é pra... Quando Jesus estava aqui, isso foi o tema da semana passada. Quando Jesus estava aqui, ele falava, não precisa levar bolsa, não precisa levar isso, tá tudo certo. Quando ele vai desencarnar, ele fala, agora pega a bolsa. É verdade, agora pega a bolsa. Então, não é porque agora você tá indo fazer caridade que você vai fazer de forma solta. Não, qualquer trabalho, de qualquer coisa, faz oração, se comunica com a espiritualidade que vai estar cuidando do trabalho, usa todos os métodos de segurança para aquilo ali, se prepara para fazer um trabalho. Dificilmente um trabalho vai ser aprovado e começado com qualquer jeito, com pessoas sem preparo, sem estrutura. Muito bom. Nunca vai acontecer. Então, tem um espírito que está sendo responsável por você, que está cuidando da parte espiritual, que vai te orientar, que vai te guiar. E existe um preparo aqui. Seja do uniforme, da roupa específica, do comportamento, da atitude, de tudo. Então, a espiritualidade entra em qualquer lugar, a espiritualidade socorre em qualquer vila umbralina, tudo. Mas ela não entra de qualquer maneira, não entra em qualquer um, não entra sem preparo. Porque até os espíritos desencarnados, eles têm medo. Eles têm. De ficarem presos, realmente. De cair, de tudo. Sim. A gente tem que ir onde a gente está preparado e a gente tem que ir com segurança. Onde a gente tem permissão, inclusive divina, para ir. Boa tarde, família abençoada, como sempre, aguardando o carinho de quinta. Desejo vocês muita luz. Agradecida, Elizabeth de Tomás Coelho, já botei todo mundo na irradiação. Aliás, sempre conosco na irradiação. Fátima Natalina de Duque de Caxias. Yasmin, não força a sua garganta. Ela me mandou uma figurinha linda. Boa tarde, Yasmin e Iris. Eu vou até encaminhar para mim essa figurinha, que eu achei ela tão linda. Adorei. Marcos Luciano, boa tarde, melhoras com a voz, tomar chá de limão comeu à noite. Estou lendo o livro dos médios, está difícil a compreensão, mas estou seguindo a leitura maravilhosa. Gosto de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira vez que leio, faz muito bem. Eu acho que eu já li umas 54, mas... Marcos Luciano, bom sucesso de Tararé, São Paulo, que Jesus te abençoe e te ilumine, para que você possa abrir os caminhos aí do Livro dos Médiuns, que é um livro muito legal. Dia chuvoso, trabalhando e curtindo vocês. Melhor, Yasmin, o programa, como sempre, enriquecedor, maravilhoso. Obrigada por tudo.
Beijos, Roberta da Califórnia. Tá chuvoso lá na Califórnia. Já botei todo mundo na irradiação. Lúcia Maria de São Gonçalo mandou um boa tarde, família abençoada. Deixei link, compartilhei. Lucimar do Flamengo. Você não teve um dia ruim, você teve 5 minutos ruins e decidiu se apegar a isso. É verdade, muitas vezes sim. Titinha maravilhosa, boa tarde, prima. Você me mandou uma foto tão linda que eu encaminhei para mim e vou postar essa foto. Ela tirou uma foto da gente aqui. Ótimo. Amo ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, principalmente colocá-los em prática, o que não é fácil. Gratidão, Jesus abençoe. Me mandou um monte de girassol. Valéria do Leme, como é importante o exemplo, porque é através dele que começamos a divulgação e nos ajudarmos no próprio avanço. É de suma importância a evangelização. Através dela conseguimos colocar essas sementes de luz, de amor no coração daqueles de 0 a 100 anos ou mais. Eu adorei os 100 anos. A ideia do livre-arbítrio às vezes nos impede de se jogar no resgate dos nossos irmãos. Um beijo, meninas do MAP. Isso, Valéria. A gente tem que realmente imaginar, né, que eles têm livre-arbítrio, mas a gente também está aqui para ajudar. Talvez a nossa missão seja essa com aquele irmão, né? Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa. Melhoras para Yasmin. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Cadê? Onde é que nós estamos? Queria mandar um abraço para Kátia Reis, que está sempre com a gente. Pedro Mendonça, boa tarde. Márcio Andrade, Vera Lúcia, Cris Duarte, boa tarde, meninas lindas. A Kátia, gente, olha, é uma querida. Querida, querida, querida. Ela está sempre mandando mensagem, está sempre nas segundas-feiras. Um beijo enorme. Zélia Henrique Palmeira, Olga Machado, Gedalva Azevedo, Valéria Ribeiro. Agora deixa eu ir pro YouTube, porque eu tenho perguntas no YouTube que a Yasmin vai responder e tem que dar tempo. Aí vou aproveitar que a gente tá dando beijo nas pessoas, porque uma ouvinte me encontrou no workshop. Da Citar 20. Veio dizer que concordava comigo. Ai, não acredito nisso. E o meu trabalho no workshop era botar gente no workshop. Eu estou há um mês me esforçando muito. Então eu agradeci. Eu tenho que explicar que workshop é, gente, olha só, minha empresa fez 25 anos. E a Yasmin faz as mídias sociais da minha empresa. Por isso que ela está falando isso. E algum ouvinte foi no workshop, que foi terça-feira, né? Assistir as palestras. Não eram espíritas, era sobre a reforma tributária. E falou para ela que escutou a rádio, que concordou com ela no meio da nossa... E ainda foi no workshop, me ajudou 2 vezes. Me ajudou 2 vezes. Álvaro de Oliveira Dias, saudações Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um abraço pessoal do Grupo Espírita Tereza de Jesus e Renascer. Tânia Regina mandou um boa tarde. Yasmin, fique bem, gratidão. Me mandou girassóis. Márcia Heroles, meninas tão queridas. Maria da Penha, Malé Delgado, boa tarde, maravilhosas. Amamos vocês também. Beijos. Andréia Marques, boa tarde, vocês são lindas realmente, é uma bênção ter vocês apresentando, mesmo com Yasmin nessa condição. Ela é de Boituva, São Paulo. Se mantenham na plataforma do YouTube. Ela está avisando as pessoas para ficarem na plataforma para alcançar maior número de pessoas. Zélia Palmeira, Márcia Heroles mandou girassol. Meninas tão queridas, sempre um prazer enorme estarmos juntas em mais uma quinta-feira de tantos ensinamentos e aprendizado. Hamilton Veloso, boa tarde. Acredito que nossa e tão querida transição planetária esteja mais próxima do que possamos imaginar. Imaginemos algo fenomenal aparecendo para todos nós. Qual seria a nossa reação? Então, vamos lá. A gente tem mais ou menos uma especulação, né? Porque no fundo a gente não tem nada certo. Mas a gente acha que começou esse processo lá em 2000, quando tem aquele terremoto do Haiti, que começa essas grandes catástrofes, né? E a gente começou a observar que as coisas estavam meio esquisitas e que o mundo estava meio diferente. Então a gente acha que esse processo teve uma iniciada ali nisso, com grandes expurgos, muitas pessoas sendo ou retiradas juntas, né?
ou tendo essa última oportunidade, passando por essa última expiação juntas. E aí tem alguns relatos sobre esse expurgo capelino, que falava que grandes nomes desencarnavam juntos nesses grandes desastres e serviam como luz para poder guiar todo mundo e sendo levado, né, para os comboios e para começar esse processo de exílio. E aí você vê essas grandes catástrofes, sempre tem alguém que a gente... Ih, caramba, fulano tava ali no meio, né? Que a gente tem esse reconhecimento. Então tem essa fofoca aí espiritual dizendo que foi isso. Pra gente ter uma ideia mais ou menos do que é um mundo de regeneração, eu não sei se vocês viram, tem um filme da Disney chamado Tomorrowland, que é muito legal. E é basicamente o que seria o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele é uma coisa material, ele não é uma coisa espiritual. E a ideia é que a tecnologia vai avançar tanto que a gente vai precisar mudar como a gente é. A gente vai precisar mudar como a gente se vê e vai precisar mudar tudo. Como é que existe esse filme? Os grandes cientistas, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes artistas se uniram e decidiram criar um mundo numa outra dimensão que ia ser perfeito, onde eles iam poder criar, onde iam poder inovar e fazer tudo sem a parte política, sem a parte burocrática e sem as pessoas, o crime, as pessoas que atrapalhavam a Terra. E aí eles criam Tomorrowland, que é esse mundo futurista, maravilhoso. O filme acontece uma série de coisas, mas é como se fosse uma metáfora desse mundo de regeneração. Então, o que vai acontecer? Não vão existir mais nenhum tipo... Qual é o principal problema que a gente tem na humanidade hoje? Seja do capitalismo, do comunismo, do que é que seja. A gente quer ter conforto e a gente não quer trabalhar para isso. Então, a gente acaba explorando a outra pessoa. Isso é o principal dilema que a gente vive. Não vai acontecer, por quê? Porque a tecnologia vai evoluir e a gente não vai precisar disso. A gente vai pegar esses trabalhos que eram mais complicados, que a gente não quer fazer, e a gente vai botar a tecnologia para agir no nosso lugar. E aí, assim, o ser humano vai começar a abrir mão disso e vai começar a construir coisas que ele vai ter mais tempo, ele vai ter mais qualidade de vida, ele vai ter mais condição de resolver, por exemplo, conflitos familiares, porque ele não vai estar precisando trabalhar tanto, ele vai ter a possibilidade de investir em trabalhos mais criativos, que vai dar para ele mais prazer e que ele vai poder construir melhor. Então, esse é o objetivo do mundo de regeneração. E aí, se você não quer evoluir, se você não quer estudar, se você não quer melhorar, eu tô falando se você não quer, não se você não teve acesso, não teve oportunidade. Porque muita gente nasce com acesso e oportunidade e não quer. E nasce sem e quer muito, né? Então, é questão de vontade. O que te mantém aqui é a vontade de estar no bem, é a vontade de evoluir. Então, se você quer evoluir, se você quer ter uma vida melhor, mais fácil, e, enfim, nesse sentido, você acaba sendo convidado a ficar e vai tendo essa facilidade, vai tendo essa evolução cada vez mais que está conectado com a tecnologia. Se você ainda não está nesse ponto, se você não quer evoluir de forma nenhuma, não quer produzir nem intelectualmente, nem moralmente, nem em coisas bonitas, nem em arte, nem nada, aí acaba que você vai ser exilado e vai ajudar esses nossos irmãos que ainda estão nesse mundo primitivo com o conhecimento que você tem, com a evolução que você teve até aqui, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. É uma coisa muito física e faz parte de uma trajetória natural. Acaba que esses espíritos que querem permanecer no mal ou que querem permanecer na ignorância, eles não conseguem encarnar, porque quimicamente não tem mais conexão, porque socialmente não tem mais espaço, entendeu? Você não pode encarnar para virar um peso para a sociedade, você tem que encarnar para contribuir. Então, se você não quer evoluir, se você não quer estudar, se você não quer melhorar, acaba que você não tem mais sentido socialmente falando, sabe? Então, a evolução é mais ou menos essa. Trazer Yasmin, mesmo sem voz, é precisar de 1h30. Eu tenho outra pergunta para você, mas antes eu tenho que falar do Emmanuel, senão a gente não lê Emmanuel. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras?
Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Quando a gente olha o mundo como está, a gente pergunta, caramba, cadê a espiritualidade? Não compreendam que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos do conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se dos resvaladouros do erro sistemático, invocam ao céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixa de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Desfaze das sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Lindíssimo, né? Posso te dar outra pergunta ou você vai comentar isso aqui também? Tanto faz, deixa eu comentar esse e a gente vai. Esse passo tem 3 coisas para falar sobre isso. A primeira é, quimicamente falando, tá, de uma forma direta, quando a gente só consegue enxergar, a gente só consegue ter acesso ao que está no nosso padrão de vibração. Então, mesmo que tenha um espírito muito evoluído, muito incrível, guiando você do seu lado, te apoiando, você não vai conseguir acessar os ensinamentos, você não vai conseguir receber a energia que ele está mandando, você não vai conseguir ter acesso a esse auxílio se você não buscar por isso, se você não tentar se conectar com ele. A gente só enxerga de verdade o que está no nosso padrão de vibração. Então essa é a primeira coisa, quimicamente é muito difícil você avaliar isso. Ponto. Segunda coisa, quando você se compromete com a lei de Deus, quando você está no erro, você está trazendo para perto de você pessoas que estão nessa vibração de erro e você está trazendo para você marcas perispirituais que vão precisar ser reparadas em algum momento. Então não adianta você, dentro desse esquema, pedir ajuda divina e achar que a ajuda divina vai vir para te livrar do sofrimento. Porque o sofrimento, na realidade, ele não é o que está errado na sua vida. O sofrimento, ele é o tratamento, é o que vai te fazer se tornar melhor. É a mesma coisa que a gente, enquanto criança, tá ali na fila para tomar vacina e aí o nosso pai tá do nosso lado e ele vai deixar aplicar a vacina na gente. Olha que absurdo. E a gente tá chorando e pedindo pra não tomar vacina e pedindo pra ele fazer alguma coisa e a gente fica revoltadíssimo porque a vacina foi aplicada. Então o nosso pai, ele sabe que o sofrimento, que é o que a gente tá querendo sair, na realidade é extremamente importante pra gente desenvolver o nosso sistema imunológico, pra gente não ficar doente e pra gente não passar. Aquilo ali não é o mal. O mal poderia vir e não vai vir porque aquilo ali tá acontecendo. Então o sofrimento que a gente chora e pede e implora, na realidade, nunca que o espírito evoluído vai tirar esse sofrimento. Porque esse sofrimento é que vai fazer você que está no erro parar, repensar suas atitudes, repensar o que está acontecendo, aprender que não se faz aquilo, que não é dessa forma, que aquilo ali não vai trazer coisas boas, para aí depois você agir de certo. Entendeu? Então aquilo ali é como se fosse um remédio, como se fosse a vacina. Então não vai acontecer. E por último, não quer dizer que porque eu estou no erro, então não adianta eu clamar, não adianta eu rezar, não adianta eu pedir ajuda. Muito pelo contrário. Tem que rezar, tem que clamar, tem que pedir ajuda. Mas a ajuda vai ser para te fortalecer, para você aprender o que você precisa, para que você não precise mais passar pelo sofrimento. A gente só vai parar de se deparar com os sofrimentos quando a gente aprender o que aquilo ali está trazendo pra gente. Então, se você, ao longo da sua vida, passa por várias vezes a mesma situação, fui traída várias vezes, fui roubada várias vezes, aprende o que está errado. Por que você está passando por isso? Você não aprendeu da primeira vez, ele está mandando a mesma mensagem de novo. Vamos entender o que está acontecendo? A pergunta qual é o ensinamento
Dessa dor. Por que você está passando por isso? Será que é porque você está confiando na pessoa errada? Será que você está se auto-sabotando? Será que você não aprendeu realmente como se valorizar? Ou o que está acontecendo naquela situação? Então, vamos aprender, porque a gente não tem que errar, não tem que passar pelo sofrimento mais de uma vez. Então, vamos parar. Será que você, de repente, não assumindo a responsabilidade da sua vida e colocando a sua vida na mão de alguém, e aí a pessoa decide o que ela quiser e não necessariamente é o seu interesse? Eu não sei, mas alguma coisa tá errado, tá desajustado, e aí você acaba tendo que passar por aquele problema. Vai atraindo essa prova, repetidamente, né? E aí você reza, pede ajuda, e Deus manda, porque ajuda é te fortalecer. Olha só, você tá fazendo esse mesmo exercício porque tu errou. Vamos aprender de novo, vamos voltar do início. O que ele tá tentando trazer pra você de ensinamento? Só que você não quer aprender, você só quer que a dor pare. Mas a dor não vai parar enquanto... Porque é igual aquilo, se você tá doente, você vai tomar um remédio. Se você pega a mesma doença, você vai tomar o mesmo remédio, até você ficar curado, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa pra que você não passe por a causa, né? Pra que... E a gente só chora pela consequência, mas a consequência é o que tá curando. Então essa é a diferença ali, quando a gente fala... Eu vou pedir o senhor Ariônio de Carvalho, que deixou uma pergunta, mas a gente não vai conseguir responder ela, para ele trazer de volta essa pergunta na quinta-feira, pode ser? Quer que eu fale rápido? Não vai dar, Tá. não vai dar. Ele quer saber como nascem os espíritos. Não dá, olha lá, não dá. Não dá, porque agora a gente vai falar de fortalecimento. Tá bom. Essa pergunta é uma pergunta mais técnica, e esse finalzinho, que a gente tem tão pouco tempo, eu preciso... dedicar às pessoas que estão sofrendo. Senhor Arione, eu adoro o senhor, mas semana que vem eu prometo que a gente vai responder, tá bom? Eu posso até botar essa resposta. Eu faço a Yasmin, quando chegar em casa, fazer um videozinho e eu posto lá na página do Quintas do Evangelho. E na quinta-feira que vem a gente reforça com o Hernani, tá bom? Mas eu queria muito que a gente aproveitasse esse finalzinho, porque ele é importante, para a gente lembrar de Jesus. Lembrar que não importa o tamanho da sua dor, é preciso fazer essa reflexão que a Yasmin trouxe para a gente. Por que eu tenho sempre a mesma dor? Quando a prova é repetida, é porque o aluno ainda não está aprendendo a lição. Então, a gente, em vez de pedir para tirar a prova, pede, Senhor, qual é o ensinamento? Porque, às vezes, a gente realmente não conseguiu entender qual é o ensinamento. Qual é o ensinamento? Isso é muito importante. A oração é para que a gente desperte no ensinamento da prova. Mas, independente, se for uma expiação dolorosa, se for um caminho difícil a ser, que a gente precisa transpor, tem uma coisa que nunca vai te deixar na mão. Porque por mais que Deus não deixe de te dar a vacina como pai, Ele vai te dar o analgésico para a vacina não doer, para você não ter reação. Ele vai te segurar no colo, ele vai dar aquele beijinho, ele vai te acalmar, porque muitas vezes dói mais a sensação de ser traído pelo pai que levou você para tomar vacina do que a própria picada, que já não está doendo. Então, eleva teu pensamento, porque você tem um pai de amor, bondade, justiça, misericórdia, não importa qual é o tamanho da sua dor. Porque mesmo que você tenha que passar, você vai passar mais fortalecido. Você vai passar com Jesus segurando a tua mão. Você vai passar com a espiritualidade ali, te dando conforto, te dando base, abrindo os caminhos, abrindo a tua mente para enxergar aquilo que antes você não tinha enxergado. Não deixe de lembrar a figura doce de Jesus, o meu Jesus, né? Cada um tem o seu Jesus. O meu é aquele cabelo comprido, túnica branca, pés descalços. Aquela imagem dele estendendo a mão, vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Então, quando a dor tiver demais, quando vocês acharem que é carga demais, que vocês não merecem, que não vão suportar, lembra de Jesus, lembra desse amigo, lembra desse mentor. Pede nas suas orações que ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.